E o nosso tema aqui de hoje é se você está repetindo aí os conflitos dos seus pais. Alguma vez você já notou que parece que você está vivendo aí algumas coisas que lá os seus pais viviam, que os seus pais faziam, ou você sente que o seu marido te trata da forma com que ele via os pais tratando um ao outro, ou da forma com que ele tratava a mãe dele? Será que a gente está repetindo aí algum comportamento familiar? E aí você tem aquela sensação, nossa, eu via minha mãe sofrendo com isso, eu via a minha mãe passando por isso, e eu não queria estar vivendo, mas parece que eu estou repetindo as mesmas coisas. Ou então você tem aquela sensação, puxa, meu marido está me tratando como ele tratava a mãe dele. E você vai entender nessa live por que essas situações acontecem e por que, como a gente pode viver uma história diferente. Será que é genética? Será que eu vou agir assim porque faz parte da genética? A minha mãe é assim, eu vou ser também. Se minha mãe era grosseira com meu pai, eu vou ser também. Ou se minha mãe era muito submissa, eu tenho que ser submissa? Não, você vai entender que é possível viver uma nova história. Você vai entender por que isso influencia o seu comportamento hoje. Por que isso pode ser que atrapalhe e por que essas coisas acontecem. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje, que é possível mudar a história que você está vivendo. Então, se você cresceu num ambiente ali onde você via seus pais brigando, onde você via os seus pais ali discutindo, você não via harmonia dentro da sua casa, do seu lar, ali na sua família, e isso vai refletir no seu comportamento. Você queira ou não, mas é possível você fazer uma nova escolha, viver novas coisas, passando por algum processo, passando esse processo de cura, de ressignificar as suas crenças. Por que eu tenho que ressignificar as minhas crenças? O que são essas crenças? As crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como verdade. E quando é que eu tenho crenças? Como eu formo essas crenças dentro de mim? Conforme a minha história, aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei e também as coisas que me disseram que era verdade. Sabe aquelas historinhas que te contavam, os medos que te colocavam, quando alguém te colocou algum medo, quando alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu, tudo aquilo ali vai ficando na sua mente. A criança até os 7 anos de idade, ela não consegue filtrar aqui essa informação importante eu quero para mim, essa informação eu não quero, ela não consegue filtrar. Então, até os 7 anos de idade, tudo que acontece, que você fala ali para a criança, ela absorve igual uma esponjinha. A mente dela, tudo fica gravado ali na mente. Ela é pura inconsciente. E quando a gente dá uma informação no nosso inconsciente, ele fica ali dentro da nossa mente e a gente não sabe que tem essas experiências ali. E é muito importante tudo que a gente vive. Todas as nossas experiências, elas ficam dentro de nós. Ah, Silvana, por que então que eu já vivi algumas coisas traumáticas e que hoje não influencia no meu casamento, no meu relacionamento? Talvez porque você tenha ressignificado, talvez porque você não tenha deixado aquilo ficar dentro de você. Ah, teve um relacionamento, um namoro lá na minha adolescência, onde eu fui traída, sabe? Só que eu não gostava muito daquele rapaz, eu nem liguei, eu deixei isso para lá. Como você pode viver uma relação boba de alguém que você só tinha aquela paixão, assim, aquela coisa de adolescente, mas aquele menino, na verdade, gostava da outra menina popular e aquilo te deixou aí com um sentimento de inferioridade. Olha, como a experiência, ela pode não ter significado, ela pode ser positiva, como ela pode ser muito negativa para você. E se você não se curar dessas emoções, se você não ressignificar essa experiência, isso vai ficar influenciando a sua vida. Eu dei o exemplo aqui, né, de relacionamentos, de se apaixonar na adolescência, mas são coisas muito simples que às vezes alguma coisa, por exemplo, que seu pai prometia para você e não cumpria. Por exemplo, ah, meu filho, eu vou te levar ao shopping no final de semana.
vou te levar para passear no final de semana. E chegava no final de semana, seu pai não cumpria aquilo, gera dentro de você já aquela dor emocional da traição. Peraí, ele me prometeu algo e não cumpriu. E isso eu tenho consciência, Silvana? Não. Então, você vai lembrar de quantas experiências você teve com menos de 7 anos? A maioria delas a gente não lembra. Então, Silvana, a gente pode dizer que a maior parte dos nossos traumas, das coisas que a gente carrega e precisa de ser curado, vem da nossa infância? Sim. Mas os nossos pais geraram tanta coisa assim em nós? Sim. Fazendo o melhor. A gente precisa honrar e respeitar os nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam, com a consciência que eles tinham no momento. Nenhum pai e mãe vai fazer uma coisa para o filho só de maldade. Pode ser que a gente não pode generalizar, né? Dizer todo mundo é igual. Existem pessoas más, sim, com coração duro. Mas dentro de uma normalidade, os pais, a primeira coisa que ele faz de grandioso é te dar a vida. É te dar essa maravilhosa experiência de viver, de poder viver, de crescer, da gente aprender a cada dia. E é isso que a gente faz aqui. A gente tem que ser melhor a cada dia que para a gente mesmo. Às vezes a gente fica se comparando com outra pessoa, né? Será que eu sou igual àquela pessoa? Será que eu posso ser melhor do que ela? Por que aquela pessoa é tão melhor do que eu? Na verdade, o objetivo não é você se comparar com o outro. O objetivo é você ser melhor do que você a cada dia. É isso que faz você conseguir crescer, você conseguir superar as suas dificuldades. É ser melhor a cada dia do que você mesmo. Então, essas histórias que a gente passou lá na infância, a história que você passou na sua adolescência, tudo isso vai influenciar hoje no seu casamento, no seu comportamento, a forma com que você lida com seu marido, a forma com que vocês conversam. Sabe que tem pessoas que têm dificuldade de dar carinho para o outro? Às vezes, nossa, a pessoa é fria, não conversa, essa mulher não dá carinho, ou talvez o seu marido seja um homem frio, que não te dá carinho, ele tem dificuldade de demonstrar carinho, e aí você só critica, né? A gente critica o outro. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai julgar a outra pessoa. Porque, Silvana, então a gente não tem que julgar, não tem como não julgar. Quando você vê algo, a primeira coisa que você faz é julgar, é automático, você julga o tempo todo. Agora, o que você tem que fazer é suspender esse julgamento. Peraí, esse julgamento não é legal, deixa eu tentar entender o que está acontecendo por trás disso. E quando a gente começa a entender o porquê do comportamento do outro, o porquê que eu estou tendo esse comportamento, aí sim eu começo a começar a me curar, a começar a melhorar, a transformar essa situação. Primeiro, toda transformação, ela começa na consciência. Porque se eu não sei que aquilo existe, eu não vou curar, entende? Se eu tenho uma ferida aqui no meu braço agora, eu tô vendo aqui, eu machuquei, bati em algum lugar, eu vou curar porque eu tenho consciência que aqui está machucado, eu estou vendo. Agora, se eu tenho uma dor, por exemplo, emocional, algo que está dentro de mim e que está me fazendo ter esse comportamento, se eu não tomar consciência que existe aquela dor ali, que existe algo a ser curado, que existe algo que há possibilidade de ser curado, eu não vou fazer, porque eu não estou vendo. Então, o primeiro passo de qualquer transformação é tomar consciência. É eu perceber, Silvana, eu vivo isso que você está falando. Hoje eu percebo que o meu marido é desse jeito. Eu percebo que eu tenho esse comportamento, essa dificuldade. E aí, quando você percebe que você tem essa dificuldade, que você tem esse comportamento, aí você fala, uau, tomei consciência. E aí sim, você começa a cura e você começa a transformar essa situação. Então, existe essa influência do comportamento dos nossos pais, da nossa família, essa influência das situações que a gente passou. E aí que vai gerando essas crenças, vai gerando o nosso comportamento. E por que as crenças influenciam no meu comportamento?
As crenças, ela tem a ver diretamente com as minhas decisões e ações. Eu ajo conforme aquilo que eu acredito. E as situações em que seu marido te trata como ele tratava a mãe dele. Silvana, meu marido me trata igualzinho. Por quê? Porque foi a forma com que ele aprendeu, foi a forma com onde ele cresceu, é o que tem dentro dele. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se essa foi a sua experiência, é óbvio que isso vai influenciar na sua vida. A gente até fala para os noivos, né? Conheça a família do outro, conheça os pais do outro, conheça a origem do que essa pessoa tem dentro dela, do que vem junto com ela. Ah, Silvana, então quer dizer que se os pais dessa pessoa não foram pais legais, não, ele não vai ser também? E é aí que entra o que eu vou explicar agora. Primeiro que existem 4 formas da gente escolher alguém. E por mais que você pense que não, quando você escolheu o seu marido e quando o seu marido te escolheu, ele escolheu alguém com algum perfil do qual eu vou falar aqui que tem a ver com a mãe dele. Ah, Silvana, não tem nada a ver com a minha sogra, eu não tem nada a ver com isso, ele não tem nenhuma característica minha a ver com ela, ele não me escolheu assim. E você vai perceber aqui agora, com o que eu vou te explicar, que tem a ver sim. E quando você escolheu o seu marido, existe alguma semelhança aí com o seu pai. Isso é estudo científico, não é uma invenção, é algo comprovado. As pessoas agem assim. E porque a gente tem essa coisa que eu vou te falar agora, que são 4 coisas que a gente tem que nos levam a fazer essa escolha dessa forma. A primeira, você pode escolher o seu marido ou ele te escolher, tem 4 perfis. Você pode usar a transferência. O que é essa transferência? É você olhar para alguém e você achar que é parecido, semelhante físico com a sua mãe, no caso do marido, e você com o seu pai. Essa semelhança física, a pessoa acaba se decepcionando, porque não adianta a pessoa ter aquele perfil físico, mas quando você vai conviver, não tem nada a ver ali com o seu pai ou com a sua mãe. Então, assim, é uma primeira impressão que a pessoa tem e que ela acaba se afeiçoando ali por essa transferência física. E tem outra que é transferir sentimentos. Sentimentos que você viveu com alguém na família no passado e que quando você encontra essa pessoa, de alguma forma dentro de você, você se identifica. Eu vou contar uma história aqui de uma pessoa, porque por que eu falei aqui do julgamento? Às vezes você vê alguém sofrendo, às vezes você vê alguém passando por uma dificuldade dentro do casamento, e aí você pensa assim, como que essa pessoa aguenta isso? Como, por exemplo, vou ao extremo aqui e dar um exemplo de alguém que sofre violência física. E aí você vê uma mulher sofrendo violência física e você fala assim, como essa mulher aguenta isso? Isso aí, ela tá gostando disso, tem até aquele ditado, né? Mulher de malandro, e não é nada disso. A gente precisa largar esse julgamento e passar a compreender as pessoas. Por que a pessoa, às vezes, está aceitando e vivendo isso? Porque ela não tem consciência? Lembra que eu falei que a gente só cura, a gente só modifica aquilo que a gente tem consciência? Aí você vai me dizer assim, como assim, Silvana? Uma pessoa sofre violência física e não tem consciência. Algumas pessoas não têm. E eu vou te contar um caso aqui para você entender. Uma pessoa, quando ela errava, tinha alguma coisa na infância, o pai batia. E depois que o pai batia, ela se sentia culpada. Meu pai me bateu porque eu respondi mal, eu não fiz aquilo que ele queria, enfim. O pai corrigia batendo. E quando ela cresceu e arrumou um namorado, o namorado batia nela. E ela ainda se sentia culpada no fim. Olha, ela apanhava do namorado e se sentia culpada no final. E por que, Silvana? Porque ela se acostumou com isso na infância. Ela achava que essa correção era devida, ela merecia isso, e ainda ela recebeu isso porque ela errou. Então, olha como transfere, olha como você acaba encontrando aquilo na sua vida. Quantas pessoas você conhece que tinham um pai alcoólatra, um pai que bebia,
que brigava com a mãe, e aí você quer sair de casa. Não, eu não quero, não aguento mais o inferno dessa vida dentro de casa, porque meu pai bebe, o meu pai briga com a minha mãe. Gente, eu já ouvi muitas, centenas de histórias assim, onde o pai bebia, o pai era agressivo, e a pessoa quis sair de casa, ela quis casar, nem era pelo casamento. Ela fez até alguma decisão errada, se precipitou em casar, mas ela queria sair de casa, ela queria sair daquilo. E nessa de sair de casa, eu te pergunto, ela queria sair de casa para não viver mais aquela confusão do pai alcoólatra em casa. E quem que ela encontra? Como vai ser o marido dela? Outro homem que gosta de beber. Outro homem que vai ser agressivo. Outro homem que vai ser um grosso. E por que, Silvana? Porque você vai repetindo esse comportamento. Se você não cura essa crença, se você não cura o que tem dentro de você, você vai trazer mais disso para você. É por isso que a gente precisa viver uma nova história. A gente precisa se curar. Porque senão a gente fica ali repetindo esse comportamento, repetindo isso na nossa vida. Então é preciso ter consciência. Quando as pessoas saem de casa, eu quero me casar porque meu pai é muito rígido, eu vivi uma vida muito rígida, meu pai não deixava eu sair para nada, não deixava eu sair com o namorado, e aí você se casa. E aí você vai para um casamento onde o seu marido te proíbe de sair, fica implicando com você, não deixa você fazer as coisas, porque repete isso. Você vai atrair aquilo que você é, que tem dentro de você. Já viu aquela coisa que semelhante atrai semelhante? Aí você fala assim, Silvana, eu não acredito em alma gêmea, mas eu estou aqui para te dizer que ela existe. Porque você atrai aquilo que você é. A gente tem, todo mundo tem uma energia, todo mundo emite energia. E eu vou emitir aquilo que eu sou, que tem dentro de mim. Então, se eu não estou com consciência de que existe esse comportamento, você vai continuar aceitando isso. Você vai continuar encontrando homens parecidos com o que você vivia na sua casa, com aquelas características ruins que você não gostava do seu pai. E se você não se curar disso, se você não ressignificar, você vai continuar encontrando. E aí você fala assim, não, mas é esse marido, eu vou me separar e vou encontrar uma nova pessoa. Pode ser que você encontre outra pessoa com a mesma característica. Fala para mim, quantas pessoas você conheceu? Uma mulher, eu estou até com uma situação, uma pessoa que eu estou acompanhando até recente, que ela foi traída. Então ela separou, ela resolveu esse problema, se resolveu com a separação, né, da forma com que ela conseguiu. E aí ela casou de novo, você fala que bom, que a pessoa refez a vida. E aí quando você observa, a pessoa é traída de novo. Peraí, todo relacionamento que essa mulher entra, ela é traída. É que ela tem o dedo podre, né? Aí você começa a falar assim, nossa, que má sorte da fulana, já foi traída tantas vezes e cada relacionamento que ela entra, ela é traída de novo. Por que que isso acontece? Me coloca aí nos comentários se você já viu alguém assim, que foi traída e ela arruma outro relacionamento e ela é traída de novo. Parece que ela só atrai esses homens que não são legais, os homens que têm a mesma conduta. Você já viu alguém assim? Você conhece alguém assim? Coloca no comentário só sim. Não, não conheço. Conhece alguém que tem esse comportamento? Que casou, foi traída, ou então tem namorado, todo namorado que essa pessoa arruma é um cara que vai trair, é um cara que não leva a sério, e ela sempre está passando por essa situação. Você conhece alguém assim? Por que que ela é traída e ela volta a ser traída de novo, e ela muda de pessoa e ela é traída de novo, mas eu não tenho sorte, Silvana. Eu não tenho sorte, isso acompanha, eu não consigo achar um homem legal, eu não consigo encontrar um homem decente, eu não consigo aí achar, eu acho que todos os homens bons,
já estão casados, sabe? Todos os homens que são bons, ele arruma logo uma mulher, ele arruma logo uma mulher boa e já está casado. E eu vou te dizer, não tem nada a ver com isso. Todo mundo pode encontrar uma pessoa boa, porque também tem um monte de homens bons com mulheres ruins. Já viram isso? Histórias de homens que você fala, uau, que homem perfeito, que marido, que conduta de marido. E aí ele casa com uma mulher que pinta ele de gato e sapato, que faz de tudo com ele, que às vezes o trai, que trata ele mal. E por que esse homem arruma só essa mulher assim, que não valoriza esse homem maravilhoso que ele é? Porque todos nós trazemos essa história, todos nós trazemos a nossa genética, todos nós temos crenças dentro de nós e temos as nossas dores emocionais. E se eu não curo essas dores, eu continuo vivendo mais disso. Se eu terminar esse relacionamento, se eu encontrar outra pessoa, eu vou viver mais. Eu vou encontrar outra pessoa para me fazer aprender a lição. A vida é assim. A gente vive algo e aquilo se repete até a gente aprender. Entende? É porque a gente fica olhando para o que a gente está sofrendo, para o que a gente está passando, somente que meu marido não presta, que o meu marido não me entende, que meu marido não sei o quê. Mas acontece que não tem a ver só com ele. A vida tem a ver com você. A vida tem a ver com você. Por isso que eu digo aqui que você pode transformar seu casamento, porque você tem a responsabilidade de curar a sua vida. E enquanto a gente fica preocupada, mas eu vou fazer isso sozinha, eu tô cansada de lutar sozinha, Silvana. Tô cansada de fazer isso pelo meu marido. E aí, você tá pensando só nele. Ele faz isso, ele não merece, ele não sei o quê. E você tá se esquecendo que você é parte dessa história, que você é parte dessa relação. E se você não mudar, eu não vou mudar porque senão ele vai ser beneficiado, aí esse egoísmo de não querer influenciar o outro, você também não se transforma. Olha como é mágico. Às vezes a gente acha que tem a ver com o outro, mas tem a ver com todos nós. Quando a gente se cura, a gente cura o outro. Afinal, o casamento, a gente é uma unidade. Na Bíblia está escrito, aquele que no casal, aquele que crê santifica o outro. Então, se eu me curo, eu curo o outro. Isso está dentro de você. Mas por que, Silvane? Por que eu nunca soube disso? Por que eu nunca curei? Porque você não sabia. Toda transformação, ela começa com essa tomada de consciência. Então, eu falei aqui da transferência. A gente transfere sentimentos, a gente transfere. Pode ser por aparência física, pode ser ali por alguma semelhança do que você já viveu com seu pai, e pode ser aí a introjeção, né, da forma de pensar. Esse homem, e gente, essa escolha do marido, essa escolha da esposa, ela não é consciente. Por mais que você fale assim, eu escolhi, eu pensei que essa pessoa era melhor para mim, não foi seu consciente que escolheu. Foi você, seu inconsciente, foi o seu conjunto de experiências. Quando você olha para alguém e te chama atenção, você acha que é o seu consciente que está escolhendo, mas não é. É você num todo. É o que você é. A pessoa te chama atenção. Pode passar vários homens muito melhores na sua frente. Mas se o que tem dentro de você é essa concepção, você vai olhar para aquele homem que tem essas características que tem dentro de você. É a pessoa com que você se conecta. E é o que eu falei aqui. Silvana não acredita em alma gêmea. Mas pode acreditar. Porque a gente vai atrair aquilo que a gente é. Aquele comportamento que você tem. É para a pessoa que você vai olhar. Eu não consigo ver aquilo que não tem dentro de mim. E aí existe a projeção, que é a imagem do que tem dentro de nós. Então, eu escolho o outro, eu tenho um parceiro com o reflexo que tem dentro de mim. É por isso que quando eu me curo, quando eu decido transformar, eu vou transformar o outro. E existe
A gente fica repetindo aí esse comportamento. Se meus pais agiam assim, eu vou agir também. Isso já existia na minha família, Silvana. Minha mãe era fria, minha mãe não dava carinho, minha mãe não dizia que amava, não sabia dizer, sabe, um eu te amo. E eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa frieza, eu percebo isso. Às vezes meu marido reclama que eu não sou carinhosa, eu percebo que eu tenho essa dificuldade. E talvez isso possa ser com seu marido. Ele tem dificuldade de demonstrar carinho, ele tem dificuldade de demonstrar isso porque ele não teve. E aí é possível mudar isso, Silvana? É possível conseguir ser mais carinhosa? É possível conseguir ser mais atenciosa? E é possível, e você vai entender agora. Por quê? Por que, que a gente não precisa repetir aquela história? Porque o nosso comportamento, o que a gente vive hoje, 30% tem a ver sim com a genética, com aquilo que a gente trouxe dos nossos pais, com aquilo que a gente trouxe da nossa história de família. Porque o que a gente traz não é só dos nossos pais. A gente traz também, os nossos pais trazem de quem? Dos nossos avós. Os avós trazem de quem? Dos pais dele. Então, isso que você tem, essa genética, ela é da sua família, não é só dos seus pais. Agora, 30% do que você é genética. Você é influenciado por essa genética. Não tem como você fugir. Porque foi a forma com que você foi criada, entende? Silvana, eu fui criada assim. Era o jeito que meus pais faziam. Então é o que tem dentro de você, é o que você sabe. Não tem como você dar o que você não tem, o que não tem dentro de você. Compreende? Então, assim também é o seu marido. Por isso que a gente, às vezes, tem que ser compreensiva, tentar entender o outro. Ah, Silvana, mas ele age de forma ruim comigo, ele é um homem grosseiro, ele é um homem que tem, talvez você reclame aí que ele tenha hábito de bebida. E aí eu te pergunto, vamos ver a história dele? Vamos entender? Ah, Silvana, mas aí eu vou entender e eu vou ter responsabilidade de curá-lo, de você não é responsável por ele, você não é a mãe dele. Mas você pode sim fazer o seu marido crescer, fazer o seu marido evoluir nesse ponto. O que muitas das vezes acontece nos relacionamentos? Uma das partes começam a estudar, começam a crescer, começa a buscar coisas novas e esquece de trazer o outro junto. Quantos casais, quantos casamentos eu já vi ser destruídos assim? Porque um começou a buscar novas coisas e aí ele ainda tem o jeito de falar assim: ah, você não entende, você não quer compreender. Eu aprendi coisas novas, hoje eu sou uma nova pessoa. Aí as pessoas falam assim: chega um ponto na relação que as pessoas mudam tanto que não dá mais para a gente conviver. A gente agora tá muito diferente, sabe? A gente está muito diferente, a gente não combina mais. Acabou a conexão entre nós. Acabou, então resgata essa conexão. Se acabou, é hora de resgatar. Quem foi que deixou a conexão se romper? Quem foi que deixou isso se romper? Ah, eu busquei, eu estudei, tá? Enquanto você estava estudando e buscando, o outro talvez estava trabalhando para manter outra coisa na casa. Talvez tem homens que não reconhecem que, eu estou trabalhando, isso é fruto do meu trabalho, minha mulher nunca trabalhou, ficava em casa, isso é tudo eu construí. Você construiu porque a sua mulher estava em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do lar, cuidando de você chegar em casa, talvez ter a sua roupa limpa, talvez ter uma comida. E aí a pessoa é egoísta, ela pensa que só ela fez. Ah, não, a gente não tem mais a ver. Então, se você está crescendo, se você está aí buscando esse conhecimento, você não é responsável pelo seu marido, mas você pode sim fazer com que ele cresça. Entende? Você pode ajudá-lo nessa evolução, porque é você quem está aqui comigo. É você quem está aqui aprendendo. É você quem está aqui vivendo essa transformação. Agora, se você não tiver o compromisso com o outro, se você não quer entender o outro, aí você cada um vai ficar de um jeito diferente, vocês vão se desconectando cada vez mais. Então, 30% a gente tem dessa genética.
do que a gente viu, do que a gente viveu, do comportamento dos nossos pais. Agora, é possível mudar isso, Silvana? Sim, porque 20% é o nosso meio ambiente. O que é esse meio ambiente? 20% do que nós somos e nos comportamos é a escola que você frequentou, os locais que você vai, talvez a igreja que você vá, o seu ambiente de trabalho, os ambientes que você convive. Silvana, mas tem como mudar isso? Sim, você tem que escolher os ambientes onde você quer estar e onde você quer estar com a sua família. Se você continuar repetindo ambientes que não vão ajudar na família, como que você quer transformar isso? Silvana, eu quero transformar meu casamento, mas aí você fica vivendo as mesmas coisas. Então é preciso tomar consciência que o ambiente que você vive também transforma quem você é. E aí vem o principal, que é 50%, que é o seu estilo de vida. Como você tem vivido hoje? Ontem eu falei aqui sobre a rotina. Quanto a rotina pode destruir o casamento? Será que você acorda de manhã reclamando? Eu já acordo brigando com meu marido, eu já acordo discutindo, eu já fico nervosa aí porque as crianças não arrumam a cama, deixam a casa uma bagunça. Como você vive seu estilo de vida? Será que você cuida do seu físico? Você tem uma alimentação saudável? Será que você cuida aí de fazer um exercício físico? Que seja uma caminhada, que seja um exercício dentro de casa, que seja acordar fazendo um alongamento. Será que você está cuidando do seu físico? Silvana, e o que isso tem a ver com casamento? Tem a ver que a gente precisa se cuidar. A gente precisa estar inteira. É o que eu estou falando aqui. As coisas que você faz, que você repete, que você tem vivido, tem a ver 30% com a genética, 20% de onde eu escolho viver e 50% do meu estilo de vida. Então eu te pergunto, eu preciso repetir a história dos meus pais? Eu preciso repetir aquele jeito onde eu sofria porque minha mãe não sabia dizer eu te amo? Eu preciso repetir e viver com um homem que bebe porque meu pai bebia e eu me acostumei com isso e eu acho que isso é normal? Eu preciso sofrer violência física porque eu achava que isso era normal? Não! Você não precisa repetir nenhum comportamento ruim. Você pode transformar a sua história. Ou você vai querer viver com esses 30% da genética, deixar te influenciar só nesses 30% aí da sua genética, da influência dos seus pais. Você pode viver uma nova história. Mas como que eu faço isso, Silvana? A primeira coisa você está fazendo aqui, que é tomar consciência, é você entender que existe uma forma de transformar, que existe uma forma de mudar e que depende de você e não só do casal. Ah, Silvana, mas se o meu marido não mudar? Só eu que mudo, ele não muda, ele continua agindo do mesmo jeito. Sabe por que ele continua agindo do mesmo jeito? Porque você ainda não mudou o suficiente. Sabe por que vocês continuam brigando, discutindo? Porque você ainda não aprendeu a acabar com essas brigas. Você ainda não aprendeu a ter uma conversa íntima. Você ainda não aprendeu a falar, a se expressar o que você precisa. Enquanto você continuar agindo da mesma forma, com o mesmo comportamento, o que você vai ter do seu marido? O mesmo comportamento. Então, 70% nosso está nas suas mãos. Você pode mudar. E o maravilhoso é isso, é esse nosso poder, esse poder que a gente tem de fazer diferente, de viver uma nova história. Eu não preciso repetir os erros dos meus pais. Eu posso me curar, eu posso ressignificar. Liste tudo aquilo que te incomoda no outro. O que te incomoda? O que incomoda aí no outro? Tudo que te incomoda no outro tem mais a ver com você do que com o outro. É por quê, Silvana? Porque é você quem está vendo. É que está dentro de você. A gente só vê, aquilo só vai me incomodar se tiver alguma coisa dentro de mim. Que quando eu olho, eu me identifico e falo, isso eu não gosto, isso não me agrada, esse comportamento não me agrada. E às vezes, isso que tem dentro de mim pode até não ser positivo. Ah, eu não sou assim, Silvana.
mas tem a ver com alguma dor, alguma coisa que você já passou e que quando você vê aquilo te incomoda. Por que que uma mesma situação pode incomodar uma pessoa e não incomodar a outra? Vamos pegar aqui uma situação de ciúme aí. Por que que o fato de a gente estar numa festa, tá? Então tem dois casais. Por que que quando esse homem aqui olhou para um lado e essa mulher nem ligou? Por que que esse outro casal aqui, o homem olhou para o lado e ela cismou que ele estava olhando para alguma mulher? Ué, mas a situação é igual. Por que que incomodou essa mulher e essa não? Porque essa mulher aqui, certamente, tem dentro dela alguma dor aí da traição. Medo de ser traída. Então, ela vê a situação de forma diferente. Por quê? Porque é o que tem dentro dela. A gente olha, o dia é o mesmo. Hoje amanheceu, independentemente de qual cidade você está, de onde você está me assistindo, o dia é o mesmo. Quando surge o sol, é o mesmo sol para todos nós. Agora, a forma com que eu vou ver o sol pode ser diferente. A forma eu posso olhar para o sol e dizer assim, que dia lindo, maravilhoso, adoro o sol, amo o calor. Outra pessoa pode olhar e falar, detesto o sol. Como eu queria que tivesse frio hoje. Peraí, mas é o mesmo sol. Ele está aquecendo todo mundo da mesma forma. Mas cada um vai ver aquela situação com que tem dentro dela. Então, aquilo que me incomoda lá fora tem a ver mais com o que tem dentro de mim. Quando eu falo de alguém, eu estou falando mais de mim do que do outro, entende? Então, é possível a gente fazer uma história diferente, viver uma nova história. E muitas das vezes, você não precisa. Eu queria mostrar aqui que quando você olha isso, você cria aí algumas dificuldades, né? Silvana, mas eu não consigo fazer diferente do que eu faço. Ou, tá, se isso está dentro de mim, como eu posso mudar? Eu sou assim mesmo, eu não mudo. E aí você fala assim, ah, meu marido não muda, não adianta eu mudar, porque ele não vai mudar nunca. E eu estou aqui para te dizer que sim. Ou você quer ficar vivendo aí esses 30%? Você quer ser só influenciada aí, tocando a vida e vivendo? Você tem que assumir a responsabilidade pela sua vida e saber que existe um caminho de se curar, de ressignificar e fazer diferente. Olha, eu falei aqui que 50% é estilo de vida. Como você está cuidando do seu estilo de vida? E quando eu cuido, quando eu estou inteira, quando eu me cuido, é claro que eu sou uma pessoa melhor dentro do meu casamento. O que tem a ver, Silvana, eu me cuidar? Meu estilo de vida com o meu casamento? Tudo. Afinal, o que, que a pessoa está olhando? O que, que vocês vão conviver juntos? Quais os momentos de intimidade vocês terão juntos? E eu queria terminar aqui todo esse assunto que eu falei aqui com você, que você não precisa repetir a mesma história, você não precisa repetir os erros dos seus pais, você, sua mãe, se você foi abandonado lá na infância, você não precisa passar por isso hoje. Você pode ser uma mãe muito diferente do que sua mãe foi. Você pode ser um pai muito diferente do que seu pai foi. Porque eu tenho essas duas escolhas. Eu posso olhar para a situação e falar assim, eu vou fazer isso porque meus pais faziam assim e é o que eu sei fazer. Ou você pode olhar a experiência dos seus pais, olhar aquilo que você passou. E é exatamente por isso. Porque ele vivia assim, porque meu pai era assim, é que eu não quero ser. Porque minha mãe era assim, que eu não quero repetir as mesmas coisas e eu quero ser melhor. Eu tenho que honrar e respeitar a minha mãe. Ela fez o melhor que ela podia, com a consciência que ela tinha. Mas eu posso ser diferente. Eu posso viver uma nova história. Quem você escolhe viver? Existem duas formas de você agir. Qual dos dois você escolhe? Agir, perdoar, eu preciso me curar para confiar no outro, e o outro precisa ter consciência de que tem que resgatar a minha confiança e agir em prol disso. Eu queria terminar esse tema aqui hoje, de você não repetir aí o erro dos seus pais, de você ser essa pessoa que decide, porque isso aconteceu é que eu vou agir diferente. E não vou agir porque isso aconteceu e eu vou repetir as mesmas coisas e eu vou ser assim mesmo,
porque eu sofri essa decepção na minha adolescência, é que eu vou ficar agora controlando tudo para eu não ser traída de novo, para eu não sofrer isso de novo. Não, não é por causa do acontecimento que você tem que repetir ações. É por causa do acontecimento é que você quer viver uma nova história, que você quer fazer diferente. E eu queria terminar com uma frase de Beth Helling. Muitas das vezes você não precisa de um novo caminho. O que você precisa é de uma nova forma de caminhar. E é isso que eu te convido hoje. Tem gente, hoje está muito comum achar que a solução aí para o relacionamento é o divórcio, é a separação. Então você vai buscar um novo caminho, você vai buscar um outro lugar para você caminhar. E na verdade, a minha proposta aqui hoje é você mudar a forma de caminhar. É você mudar a forma de se comportar dentro do seu casamento. É você saber conversar com seu marido para evitar brigas. Se for, mas a gente nunca vai ter mais conflitos, vão aparecer sim as diferenças, vão aparecer as situações a serem resolvidas. Mas agora você vai saber resolver. Você vai ter ferramentas para resolver isso, entende? Essa é a diferença. É como a gente age. É uma nova forma de caminhar. E não um novo caminho. E não ter que mudar o marido para eu viver uma nova história. É possível você viver uma nova história dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento hoje. E é esse convite que eu tenho para te fazer. É você saber uma nova forma de caminhar e não mudar o caminho. Tá bom? Então, um grande beijo, até mais.